Fala galera do Fidedigno, tudo bem? Eu sou Benhur Silva. Eu sou a Stephanie. E hoje faremos o review de Rainhas do Crime, da diretora Andrea Berloff. Rainhas do Crime se passa nos anos 70, numa época onde não existiam justiceiros para sentar a porrada na máfia, né? É verdade. Depois que os grupos de maridos das mulheres principais do filme é preso, as três assumem todos os negócios da família da máfia. Elas começam a pegar dinheiro de todo mundo. Exatamente, do grupo dos irlandeses aqui. Hoje estamos a caráter, justamente. A Stephanie representando a máfia italiana e eu representando a máfia irlandesa, porque eu descobri que eu tenho um fio ruivo, então eu sou 280 avos ruivo, então eu estou representando os irlandeses hoje aqui. Formada então por Elizabeth Moss, Melissa McCarthy e Tiffany Haddish. O nosso grupo querido de mulheres assume toda a treta então e começa a tocar o terror em Nova York, especificamente em Hell's Kitchen. Ficou um pouco complicado, né? A gente fala assim, Hell's Kitchen, não sei o que, tá, mas tem um demolidor? Não tem. Não tem. As coisas são muito parecidas. Se tivesse, você daria porra em todo mundo. Não tinha essa milícia horrorosa aí roubando dinheiro, coitado das pessoas trabalhando lá dia após dia, tendo que pagar pra tirar a pichação na frente da casa, porque a polícia não funciona. É um absurdo. É muito, assim, em relação a, acho que os pontos positivos do filme. Acho que ele conta uma boa história. Eu gostei muito, assim, de algumas atuações, principalmente da Melissa McCarthy. Acho que ela rouba a cena do filme. Ela é a pessoa do filme, né? Ela tem a melhor atuação, ela tem mais tempo de tela, ela tem um arco melhor, né? Ela consegue ir do drama pra comédia em vários momentos. Já as outras duas não tem tanto espaço assim pra mostrar a atuação que a gente tava esperando. Principalmente a Elizabeth Moss aí, que entrega um grande trabalho em The Handmaid's Tale. Tem um arco muito ruim, muito chato. Eu fiquei até com pena dela. É verdade. Porque, assim, na trama, as duas protagonistas seriam tanto a Tiffany Haddish quanto a Melissa McCarthy, né? Elas que levam mais o filme, como mostrando alguns pontos opostos de como a família seria, né? Porque a Melissa McCarthy é uma mulher que recebe mais amor do marido. Família melhor, é uma né? família construída, é uma família que funciona. E as outras duas não. A Elizabeth Moss, ela sofre abuso do marido, ele bate nela e um monte de... Cretino. É um baita do cretino na trama. E no caso da Tiffany, ela é a mulher negra no meio dos brancos dos anos 70. Então, tipo, são arcos que poderiam ser mais interessantes, mas infelizmente eles são mal trabalhados, né? O filme é muito curto e não dá tempo de tu desenvolver tudo, sabe? Porque tu tem que construir a história de cada uma delas, já são 3. A gente tem que mostrar a ambição de cada uma, os problemas de cada uma, como é a estrutura familiar, aí mostrar como funciona o negócio, as famílias por trás daquele negócio, que elas vão acabar assumindo, todas as consequências de tu assumir algo que tu até então não conhece bem, e daí tem que fazer um trabalho sujo, que não era bem o que tu queria, e vai contra a tua ideologia, né? Contra os teus princípios de vida. Então, se fosse um seriado, com mais tempo, tipo 8 episódios, 10 episódios, eu acho que dava pra desenvolver muito melhor essa história e até tem muitas mudanças, assim, né? Tem muitas surpresas no final do filme que tu não consegue sentir tanto porque ele é muito curtinho e parece que vai tudo muito rápido, assim, sabe? Tipo, tem que resolver. E tem muita gente na história. Exato. Além do pessoal daquele bairro, tem o pessoal do Brooklyn, que também tem lá a sua milícia própria, que também tá no filme, então tem que fazer reunião em Hell's Kitchen, tem que fazer reunião no Brooklyn, vai e volta, e quem é que manda em cada área, tem muita gente na história. Daí surge um cara que tava sumido há 2 anos, que a gente nem sabe quem ele é, ele simplesmente aparece, todo mundo conhece ele, a gente não. Exatamente, o psicopata. Não, e o engraçado é justamente esse ponto que tu levantou, acho que é muito interessante. Se fosse uma série, eu acho que ele teria uma fluidez melhor, porque tem material suficiente pra ter uma série de talvez 8 episódios, eu acho 40 minutos cada um, até tu poder apresentar as personagens cada uma em um episódio e depois tu desenvolver o arco, né? Os arcos e a trama, porque tem papel pra isso. Só que o problema é que é o seguinte, as partes que deveriam ser mais lentas são muito rápidas, né? Que é a ascensão delas no meio na questão de conseguir ir subindo no ramo ali do crime. Sim, ganhar confiança das pessoas do bairro, tudo. É super fácil. Que elas são vistas como heroínas, né? É uma questão bem interessante de ver, porque elas não são vistas como pessoas ruins naquela comunidade, elas estão desenvolvendo o bairro, né? Exato. E diferente do que os maridos delas faziam com a antiga máfia irlandesa que tinha antes. E pontos que são muito chatos e que não avançam a trama tem muito tempo de tela.
como aquele romance da Elizabeth Moss com esse cara, justamente. Nossa, é muito chato, cara. Porque muito chato. é um arco desinteressante que eles ficam ali e batem naquela tecla o tempo todo. A gente consegue entender o porquê dela amar ele, porque ela tem vários traumas também, os dois são Exato. estranhos e tal. Só que eles ficam muito focados nisso e não desenvolvem o resto da forma correta, né? E daí Exato. acaba correndo a trama, correndo. E daí aquilo que é bom se perde e o que é ruim fica muito extenso. Então, daí, tipo, isso atrapalha muito o filme. E como tu falou, pouquíssimo tempo de tela, né? Então eles desenvolveram mal as questões ali. Acho que esse é o principal problema do filme. Aí acaba faltando um pouco de senso, assim. Porque todo mundo sabe, por exemplo, num filme de máfia, todo mundo quer ter o poder. Daí, por mais que tu tenha um grupo, uma outra pessoa vai querer tomar o teu lugar, entendeu? Tipo, eu quero ser o chefe. Então tem essas ligações, assim, perigosas entre as pessoas que fazem parte daquele grupo. E por mais que tu veja que existe isso entre elas, não entre a Claire, né, a personagem da Elizabeth Moss, mas entre a Ruby e a personagem da Melissa McCarthy, que eu não lembro. É, a Cathy. E a Cat. Tu vê que tem essa disputa, assim, meio que velada que vai crescendo entre elas. Mas é tanta coisa que tu tem que acompanhar, tem tanta gente que morre, tem tanta cena de enterro. Exatamente. Tem mais Cara, cena de enterro do que cena de reunião com o grupo, sabe? será que Todo deve mundo ter junto. alguma funerária investindo, assim, de Eu investidor? acho que sim, assim, acho que no fim a funerária é a vilã da história. Ela não tem. É muito difícil eles focarem em coisas desnecessárias. Quando eles poderiam focar em outros pontos, né? A evolução do negócio. A gente vê como elas estavam fazendo aquilo, como elas ganharam os caras na persuasão, na manipulação. Tipo, eu sou parte da família, me Exato. deixa comandar, eu vou mudar as coisas, todo mundo vai ter um pouco de dinheiro, eu vou crescer, tu vai crescer. Uma grande pirâmide aí do mal. E isso perdeu um pouco o foco do filme, sabe? Ele acaba tentando focar em tanta coisa que não desenvolve nada. O filme, ele tem, no início já, ele tinha uma questão muito legal, que era do empoderamento feminino, né? Exato. Até a primeira música que tem da trama é tipo, o mundo é dos homens. Então, eles poderiam ter desenvolvido tão bem essa questão, né, de empoderamento, principalmente que no início do filme tá muito legal. É verdade. Tu vê ali, tipo, elas indignadas, elas com medo, mas ao mesmo tempo, tipo, vamos encarar, porque esse dinheiro que a gente tá recebendo, né, já que os caras estão presos, é muito pouco. A gente precisa manter uma família, a gente precisa manter... Alimentar os filhos. alimentar os filhos e, tipo, eles deixam isso de lado completamente e ficam mais na questão da briga entre elas depois ali e depois com a máfia, do que de fato desenvolver essa questão do empoderamento que tava tão legal no início. E o foco principal também na Tiffany Haddish pra mim foi um erro, porque como a gente havia comentado aquela vez, até mesmo na própria cabine, ela tem muita presença de tela, né, fisicamente, mas a atuação dela deixa muito a desejar. Ela pegou justo a Melissa e a Elizabeth Moss pra fazer, sabe, dividir a tela com ela. Então, assim, ela fica num abismo muito grande quando Que a estão gente no fala de auge, atuação. né? As duas estão no auge da Não, e carreira. a Melissa é maravilhosa, por mais que a Elizabeth Moss não consiga entregar tudo que ela pode, que ela não tenha encarado a tela nenhuma vez, que nem Wednesday. Mostra uma tela aí que eu encaro. A Melissa tá super bem. E aí, quando tu vê a cena das duas juntas conversando, é um abismo entre uma e outra, sabe? Então, e o arco da Ruby, né, da Tiffany Haddish, é muito mal explicado. Tem uma trama aí por fora também, além da trama delas três, ainda tem a questão dos federais, né? Do Isso, FBI que isso. tá envolvido na história. Tanto tem a máfia do Brooklyn, a máfia de Hell's Kitchen, tem a história paralela delas, tem a história dos maridos delas, tem a história da família delas e ainda tem o FBI aí metido no meio. Então é muito elemento pra pouco tempo. Ainda é o psicopata que volta lá depois de 2 anos, que até agora eu não entendi de onde é que ele saiu. Tô esperando aí pra ver se vai ter uma versão estendida, tipo Ultimato, só com uma cena explicando de onde é que ele veio e pra onde é que ele foi depois. Ainda bem que não tem CGI, né? Senão poderia ter problema. Verdade, senão ele ia ter um iPad desse tamanho na mão, assim. Pelo que deu pra ver, o filme tem ganchos pra uma continuação, né? Mas eu acho que Exato. como as críticas estão sendo bem ruins, acredito que a Warner não vai investir numa sequência. Acho que não. Mas assim, acho que o filme, vamos fechar numa nota 3. Assim, Dá sendo pra bem... assistir, não é assim, não vou assistir, o filme é terrível. Dá pra assistir, não é tão ruim quanto Fênix Negro. Não, com certeza. Tem uma boa... A direção até que é boa, né? Eu acho que tem algumas questões ali, tem muitos problemas de roteiro. E Mas de vai e volta, assim, sabe? Parece que ele dá 2 passos pra frente e dá 1 passo pra trás. 2 passos pra frente e 1 passo pra trás. É muito, muito difícil o filme andar ser fluido, né? Andar de uma forma legal e que tu consiga acompanhar sem ter algum gargalo, alguma barriga no meio, assim. Principalmente quando troca
da história de uma delas pra outra. Principalmente quando toca pra história da Elizabeth Moss. Parece que é outro filme. Sim, exatamente. Parece que, tipo assim, descolou daquele filme de máfia e tal e vai pra história dela, um drama que não serve pra nada. E vocês que acharam, então? Gostaram do filme? Não gostaram? Deixem os comentários, sigam o nosso canal aqui. Se inscreve aqui embaixo. E até a próxima. Beijo! Valeu!